A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, pastor Cristiano Amaral, passando por aqui para mais um Conversando com o Pastor. Hoje o tema da nossa conversa é: para quem você conta os seus problemas? Para tomarmos como base da nossa conversa, eu quero ler com você no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 20 a seguir, que diz assim: E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou na cama do homem de Deus, e fechou sobre a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse: Manda já um dos moços a uma das jumentas para que corra o homem de Deus e para que volte. E disse ele: Por que vais hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então abradou a jumenta e disse ao seu moço: Guia-me, anda e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e veio ao homem de Deus no Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease e ao seu moço: Eis aí a sulamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. E chegando, pois, o homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Gease para retirar. E disse, porém, ao homem de Deus: Deixa, porque a alma dela está triste de amargura. O Senhor me encobriu e não lhe manifestou. Amém? Irmãos, aqui nós encontramos uma mulher com um problema muito sério. O seu filho morreu. Mas se nós voltarmos um pouquinho atrás na história dessa mulher, nós vamos entender que esse filho ele era fruto de um milagre. E na mente, na visão, na ótica dela, o responsável por aquele milagre era o profeta. E a Bíblia vai dizer que quando o menino morre, a Bíblia diz que o menino estava com o pai na roça, vamos dizer assim, na lavoura. E a Bíblia diz que esse menino vinha a ficar doente, né? Vinha a ter um mal súbito, podemos dizer assim. O pai pega o menino, leva ele de volta, manda ele de volta para sua mãe. E a Bíblia diz que esse menino começa a piorar. E a Bíblia diz que aquela mãe do lado dele, todo aquele tempo, e aquele menino morre praticamente nos seus braços. E o texto vai nos mostrar que aquela mulher, após o menino morrer, ela pega o menino, leva até o quarto do profeta, coloca ele lá deitado na cama do profeta, que ela julgava ser o responsável por aquele milagre. Tanto é que quando ele profetiza o milagre para ela, ela vai dizer: Não brinques com a tua serva. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela vai, louvado seja Deus, e chega para o seu marido, que sabia que o menino estava doente, mas não que o menino estava morto. E ela vai dizer para o marido assim: Olha, manda preparar um transporte, uma jumenta para mim, que eu vou até o homem de Deus. E o marido vai fazer questionamentos: Olha, mas você vai hoje, não é lua nova, não é sábado, e você vai ao homem de Deus. Hoje não é dia de ir ao homem de Deus. E ela diz: Vai tudo bem. O marido simboliza pessoas próximas. Pessoas, talvez, do seu relacionamento, vai ser Deus, do seu rol de relacionamento, até mesmo de forma íntima. Mas ela não contou qual era o problema. Ela não contou qual era a situação que ela estava, vai ser Deus, que ela estava vivendo. Porque tem coisas que não é para você contar, porque não aquela pessoa de forma nenhuma vai poder resolver. O marido não ia poder resolver. Eu entendo aqui que seria mais uma pessoa desesperada por causa do problema.
Tendo em vista que nós podemos entender aqui que o marido, louvado seja Deus, era alguém, vamos dizer, de certa forma, apenas um religioso. Alguém, louvado seja Deus, que seguia os ritos e normas. Talvez se ela falasse para aquele marido, o marido ia dizer para ela, o marido ia tentar impedir ela, não adianta mais, já morreu. Louvado seja Deus, porque ele estava preocupado, dizendo, mas você vai hoje por quê? Não é dia de ir. Você vai orar por quê? Você vai ler a Bíblia por quê? Talvez tem pessoas, louvado seja Deus, que Deus ele tem um plano na tua vida. E muitas vezes, louvado seja Deus, as pessoas querem te impedir. Muitas vezes as pessoas querem, louvado seja Deus, elas estão mais preocupadas com ritos. Com, louvado seja Deus, o cerimonial da coisa. Com a normalidade das coisas, mas aquela mulher, ela entendia, louvado seja Deus, que quem profetizou o milagre, que quem, louvado seja Deus, vamos dizer, for o canal do milagre, era quem podia resolver. No tempo, louvado seja Deus, ela tributava ao profeta. Hoje nós tributamos a Deus. Aí a pergunta, louvado seja Deus, tema dessa conversa, para quem você tem contado os seus problemas? Pastor, mas é minha amiga. Pastor, mas é meu esposo. Pastor, mas louvado seja Deus, a minha mãe, meu pai, meu irmão, a pessoa que eu mais confio. É a pessoa que eu mais acredito, que eu mais... Tem coisas que não é para você contar para certas pessoas. Mas é de dentro da minha casa, é de sentar na minha mesa. O marido simbolizava as pessoas próximas. Para quem é que você está contando seus problemas? Será que é para quem realmente pode resolver? E ela sai. Ela olha para o marido e diz, vai tudo bem. Ela monta no transporte, na jumenta e vai. Segundo alguns historiadores, entre a casa dessa mulher e o Carmelo, ou o lugar onde o profeta estava, havia um mercado. E essa mulher, ela era, segundo a história, uma pessoa muito conhecida. A Bíblia não diz, mas eu quero crer que ao passar por aquele mercado, as pessoas, louvado seja Deus, talvez a cumprimentavam, acenavam a mão, dizendo, está tudo bem. E ela, tudo bem com teu filho, tudo bem com teu marido. As pessoas cumprimentavam. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que ela dá uma ordem ao seu funcionário. Ela diz, olha, não pare. Até eu dizer para você. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmão? Que nós, louvado seja Deus, muitas vezes paramos no meio do caminho. Nós muitas vezes paramos na caminhada por causa de alguém, louvado seja Deus, ou por causa de algo. Ela não parou. Nós paramos muitas vezes para conversar, para contar para alguém, para, louvado seja Deus, achando às vezes até que aquela pessoa vai ajudar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já pedi ajuda para algumas pessoas. Em momentos da minha vida que eu achava que ia me ajudar. E essas pessoas passaram a falar mal de mim. Essas pessoas muitas vezes se afastaram. Eram pessoas que estavam no caminho. Pessoas que muitas vezes estavam no mercado, que estavam, louvado seja Deus, ali no caminho. Louvado seja Deus, na minha caminhada. Mas eu gosto de um livro da Rose Nascimento que diz assim, que alguém tentou te ajudar, mas não deu. Não se preocupe, isso é obra de Deus. Está parado, não pare no caminho. Não pare no caminho, está tudo bem, está tudo bem. Pastor, mas o senhor não sabe, está tudo mal. Será que essas pessoas do caminho vão poder te ajudar? Será que essas pessoas do caminho vão poder, louvado seja Deus, te ajudar? Ou só vão ajudar a propagar que você está passando por luta? Ou só vão ajudar a propagar que você está passando por problemas?
Ou só vão ajudar a propagar que você está vivendo uma situação difícil? Sabe, eu quero deixar isso aqui para você. Não pare no caminho. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando ela está se aproximando do Carmelo, da casa do profeta, do lugar onde o profeta estava, o profeta a avistou de longe. E ele vai mandar, louvado seja Deus, o profeta, ou melhor, o seu servo, ir ao encontro dela. E ele diz, vai lá e pergunta se está tudo bem com ela, com a família, com o marido, com o esposo, com o filho. E eu acho interessante que o moço chega e ela diz assim, vai tudo bem. Geazi fala dos intermediários, dos atalhos que nós pegamos muitas vezes para resolver o problema. Ah, eu preciso desabafar, vou falar com tal pessoa. Ah, aquela pessoa tem condição, eu vou pedir ajuda para ela. Pare de buscar intermediários. Se Deus quiser usar alguém para te ajudar, louvado seja Deus, seja de perto ou seja de longe, Deus ele vai mover o coração daquela pessoa, mas se você for falar com ele. Olha o que o texto diz, aquela mulher ela vai ao encontro do profeta. Geazi para ali, pergunta, fala, ei, você está precisando de alguma coisa? Está tudo bem com toda a sua família? Ela está tudo bem. Mas quando ela chega no local onde o profeta estava, a Bíblia diz que ela se coloca aos pés do profeta. Porque ela entendia que foi ele quem profetizou, foi ele quem falou, foi ele quem deu, foi ele quem fez. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesse momento? Se apega ao pé de quem te prometeu. Vai para os pés daquele que te fez a promessa, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Para quem é que você está contando os teus problemas? Talvez até os seus problemas insolúveis. A Bíblia diz que o Geazi, sabe o intermediário? Foi lá tentar tirar ela dos pés do profeta. Tem gente que vai fazer isso com a tua vida. Tem gente que quando você contar, louvado seja Deus, os teus problemas, dizendo, mas eu creio que Deus vai fazer, vai dizer, não vai fazer campanha para isso não. Não vai buscar Deus por isso não. Deus não vai fazer. Deus não vai se intrometer nessa área. Deus não vai fazer. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o profeta vai até a casa dessa mulher. E o milagre acontece, a ressurreição acontece, e ele devolve o filho para ela. Para quem você está contando os seus problemas? A Bíblia diz que a mulher não aceitou, louvado seja Deus, outra pessoa. Ela diz, tem que ir o profeta. É você que prometeu, é você que vai lá. Sabe, não abra mão de Deus por ninguém. Não abra mão de Deus por nada. Foi Ele quem te prometeu, foi Ele quem falou. A palavra, louvado seja Deus, é dele. Foi Ele quem inspirou a palavra de Deus para servir de manual. Louvado seja Deus, as promessas que está aqui, louvado seja Deus, foi Ele quem fez. Então vai buscar quem prometeu, vai buscar quem tem poder para resolver, vai buscar, não abra mão de Deus por ninguém e nem por nada. Conte seus problemas para Ele e Ele vai resolver o seu problema. E Ele vai tomar providência, com certeza, referente a esse problema. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um Conversando com o Pastor. Que Deus abençoe a tua casa, o teu ministério. Louvado seja Deus. Deus abençoe o nosso Brasil. Louvado seja Deus, se essa mensagem te edificou, compartilhe com alguém. Louvado seja Deus que talvez esteja precisando de ouvir essa palavra. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.